Esse vídeo é a parte 2 do iceberg de Power Playtime. Caso queira ver a primeira parte, o link vai estar na descrição e aproveitem o vídeo. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Playtime estava passando por diversos problemas financeiros. E vendo esses problemas, o Dr. Harley Sauer foi até os executivos da empresa e propôs uma solução para esses problemas. Essa solução se chamava Iniciativa Big Buddies, ou Iniciativa Corpos Grandes. Essa iniciativa se consistia na criação de brinquedos maiores que poderiam ajudar na força de trabalho e reduzir os custos da empresa. A ideia foi aprovada e a partir daí, tanto funcionários quanto os órfãos começaram a ser utilizados para o desenvolvimento desses brinquedos. Esse projeto acabou dando origem a vários brinquedos que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo, o Experimento 170, também conhecido como Hug Wug, que servia como segurança da fábrica, o Experimento 1122, também chamado de Mummy Long Legs, que servia como anfitriã da Game Station, o Experimento 1188, também chamado de Catnap, que servia como zelador da Playcare, os Mini Hugs, que serviam pra porcaria nenhuma, basicamente. E por último também, uma menção rosa aqui, o 1006, que servia pra... Hour of Joy, ou Hora da Alegria, é o nome de uma fita que pode ser encontrada no capítulo 3. A fita se passa em 1995 e mostra o dia em que os brinquedos, influenciados pelo 1006, começaram um verdadeiro genocídio dentro da fábrica, atacando e matando todos os funcionários que estavam lá dentro. Sim, Power Playtime já teve NFT. Mas vamos por partes. Para aqueles que não conhecem ou não se lembram, NFT foi um negócio que ficou bastante famoso no final de 2021 e começo de 2022. Explicando de uma forma bem resumida e cagada para vocês, NFT se consistia em artes digitais em forma de token que, caso você pagasse por ela, você ganhava o uso exclusivo dessa arte. E bom, durante a época em que as NFTs estavam no seu auge, a Mob Games, que não é boba nem nada, simplesmente criou NFT de Power Playtime. Porém, essas NFTs não duraram muito. Pouco tempo depois, a Mob Games simplesmente deletou elas. O motivo disso foi o enorme hate que a empresa tomou das pessoas. A começar pelo fato de que mesmo naquela época em que as NFTs estavam no auge, uma grande parcela da internet odiava elas. E você junta isso com o fato de que naquela época Power Playtime só tinha o seu capítulo 1. Como eu falei lá no começo desse iceberg, era um capítulo curto, de menos de 1 hora. E isso gerou uma grande raiva no público, porque tipo, eles não tinham nenhum capítulo completo ainda e já estavam lançando NFT. Mas enfim, isso gerou uma grande treta, a galera foi lá, reclamou, e a Mob Games foi lá e removeu essas NFTs. Não é mais possível comprá-las hoje em dia. Mas enfim, isso tudo ficou no passado e hoje em dia quase ninguém mais se lembra dessas NFTs de Power Playtime. Em 27 de abril de 2022, a conta oficial do Twitter da Mob Games anunciou que um filme estava sendo produzido baseado em Power Playtime. Esse filme vai ser uma parceria entre a própria Mob Games com o Estúdio 71. E uma coisa que é bom de saber claro é que o filme terá uma história própria, tá? Que vai ser baseado em Power Playtime, mas que não vai ser conectado com a história oficial do jogo. E até o momento nós também não sabemos sobre quem que vai ser os atores, quem que vai ser o diretor, quem que vai ser o roteiro desse filme. Pra falar a verdade, a última informação que a gente tem desse filme, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, foi o anúncio feito pelo próprio Zach Bellinger em 22 de janeiro de 2024, que segundo ele estava se reunindo com o pessoal de vários estúdios de cinema para o filme. Para quem começou a acompanhar a Power Playtime recentemente, talvez não saiba, mas após o lançamento do primeiro capítulo em 2021, o jogo foi alvo de várias críticas, por diversos motivos, mas um deles em específico foi que Power Playtime seria apenas uma cópia de outros jogos do gênero mascote horror.
E nesse tópico a gente vai falar sobre 2 desses casos. O primeiro sendo o de Band and Tank Machine, que com certeza foi o jogo que a galera mais acusou o Pop Time de ter copiado, visto que o Huggy Wuggy, que na época era o principal símbolo de pop, parecia aí muito com o Ink Demon de Band. Fora isso, também tem o fato de que a história dos 2 jogos são muito parecidas. Nos 2, você é um personagem que recebeu uma carta de uma antiga empresa que você trabalhava pedindo para você retornar. E ao retornar, descobre que o local está abandonado e todos os funcionários estão desaparecidos e que os antigos mascotes da empresa, que antes eram bichos bem fofinhos e adoráveis, agora viraram verdadeiros monstros. Entre outras semelhanças que também tem os 2. O segundo caso foi o de Vend, que foi um pouco diferente do caso de Vend, pois nesse caso o próprio criador de Vend foi quem acusou o Pop de ter copiado o seu jogo. Explicando de uma forma resumida, o criador de Vend já tinha trabalhado com o pessoal da Mob Games, na época em que eles ainda faziam animações. Para quem não sabe, a Mob Games já trabalhou com animações. Isso só deixou a treta ainda maior, gerando inclusive uma discussão entre o Zach Bellingham e o criador de Vend. E resumindo tudo, o criador de Pop usou uma música que o criador de Vend também usava. E os dois começaram a discutir lá no Discord e tal, discutiram, blá 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 e tá. E no final essa treta acabou por aí, não deu em nada. Esse tópico refere-se a um local do capítulo 3, em que podemos ver o Catnap louvando um tipo de estátua do 1006. Essa estátua ela é feita de cadáver de outros brinquedos e no topo dela tem um esqueleto humano. Um dos momentos mais perturbadores do capítulo 3 é quando encontramos o Dog Day, um dos Smiling Critters, e nós vemos todo o estado deplorável em que ele se encontra, preso sem as pernas e sendo devorado de pouco em pouco. E depois de uma curta conversa com o player, diversos brinquedos entram dentro dele e começam a controlá-lo, o matando no processo. No comercial do capítulo 1, nós vemos o que seria o rosto de Elliot Ludwig. Mas você já se perguntou quem é o cara por trás desse rosto? Muitas pessoas podem até pensar que a Mob Games simplesmente contratou um ator para fazer o papel de Elliot, mas a verdade é que quem aparece nesse comercial é Henry Orenstein, um homem conhecido por revolucionar o mercado de brinquedos. E no caso dessa cena que a gente vê, ela pertence originalmente a um comercial para a linha de brinquedos Smart Pants. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Smarty Pants. Theodore Granville, também conhecido apenas como Theo, é o nome do órfão que serviu de base para o experimento 1188, o Catnap. O Theo ele é descrito como sendo uma criança problemática que possuía um amigo imaginário. Há inclusive um desenho de papel feito pelo próprio Theo, em que ele mostra ele e seu amigo imaginário. E eu acho que eu nem preciso falar quem que é esse amigo imaginário, né? A.k.a. Exterminador da Playtime. Em algum momento, o amigo imaginário dele, também conhecido como 1006, convence o garoto a roubar um Grab Pack que tinha a mão verde. Sabe aquela mão verde lá do capítulo 2 em que serve pra gente pegar a eletricidade? Então, o Theo conseguiu um Grab Pack que tinha essa mesma mão. Mas pelo fato dele ainda ser uma criança e não ter muita experiência, acaba acontecendo um acidente e o Theo é eletrocutado pelo Grab Pack e precisou receber atendimento médico imediato. Essa parte é bem interessante, pois ela faz tipo um paralelo com a morte dele como Catnap no capítulo 3, em que ele também é eletrocutado por um Grab Pack e no fim acaba sendo traído por aquele que ele já considerou um amigo. Mas bem, voltando a falar do Theo, após esse acidente ele consegue sobreviver e depois é transformado no Catnap.